Fala galera da vida, hoje bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Microservices. Então, na última aula nós separamos o token que estava dentro do microserviço de autenticação e agora ele está em um módulo separado. Agora, com esse módulo separado, nós podemos criar a parte de autorização, ou seja, agora nós vamos validar se o usuário tem permissão para acessar aquela URL. Bom, então uma das coisas que nós precisamos fazer é criar aqui a parte de autenticação. Então você tem o token creator e já que você tem o token creator, você vai precisar do token converter. Então a gente vai criar aqui um novo pacote, botão direito, new package, token converter. Por quê? Porque esse token converter vai ser o responsável por descriptografar o token. Na verdade, assim. E nós vamos criar uma classe chamada Java Class Token Converter. Legal, então nessa classe nós vamos ter aqui o SLF4J, nós vamos ter o Service e nós vamos ter também aquele cara complicado. Legal, então vamos adicionar aqui private final JWT configuration, JWT configuration, porque nós vamos precisar pegar umas configurações que estão lá. Bom, vamos criar então o primeiro método private, na verdade public string decrypt token, ou seja, string encrypted token. Então, log.info JWE object.parse encrypted token, introduz uma variável, vamos colocar aqui um sneak throws, new direct decryptor, JWT configuration.get private key.get bytes, JWE object.decrypt direct decryptor. A gente coloca aqui log.info token decrypted returning signed token. Return JWE object.getPayload.to signed JWT.serialize. Estamos retornando o token assinado, mas no formato string. Bom, nós temos a parte que nós estamos descriptografando o token. Agora nós precisamos validar a assinatura do token. Então, public void validate token signature string signed token. Esse cara também provavelmente vai jogar sneak throws log.info starting method to validate token signature. Então, signed JWT.parse, porque ele vem uma string, signed JWT, log.info parse token parsed, retrieving public key from
signed token. Agora a gente vai pegar a chave pública RSA key ponto parse signed JWT ponto get header ponto get JWK, lembra que a gente adicionou ele, ponto to JSON object, e a gente coloca pode escrever aqui public key. Legal. Log.info public key retrieved validating signature. If não for signed JWT ponto verify new RSASS verifier public key. Se não for, throw new access denied exception invalid token signature. Log.info the token has a valid signature. Ok, então nós temos toda a parte para trabalhar com a descriptografia. Nós estamos descriptografando o token, validando a assinatura. Quando isso vai ter que ser executado? Isso vai ter que ser executado em toda santa requisição. Como isso vai ser executado em toda santa requisição? Nós vamos precisar criar um filtro. Então nós vamos criar um filtro agora que vai ser utilizado em toda a requisição. Vamos criar um novo pacote dentro de token. Na verdade não, dentro de token não, dentro de security. New package filter. Legal, agora vamos criar uma nova classe. Vamos chamar essa classe de JWT token authorization filter. Legal, então nós criamos essa classe. Essa classe tem um objetivo só, ser executado em todos os momentos de todas as requisições. Quando esse microserviço, na verdade, esse pacote token for adicionado ao microserviço. Bom, vamos copiar aqui uma coisa. A gente pode copiar esse e o SLF4J. Na verdade, o service nós não vamos precisar, por enquanto, não aqui. E esse cara, ele vai estender a once per request filter para garantir que vai ser executado apenas uma vez por requisição. Então, vocês lembram antigamente, principalmente para quem desenvolvia em JSF, que esse cara aqui, geralmente, ele era executado toda santa vez. Mais de uma vez. Então, a gente vai colocar aqui string header request.getHeader JWT. Opa, tá faltando. Private final JWT configuration. Então, nós vamos pegar aqui o header.getHeader.getName. Vamos fazer uma verificaçãozinha aqui rapidinho com if header for diferente de nulo ou o header não começar com JWT configuration getHeader.get prefix. Nós vamos fazer o seguinte: chain.toFilter request response return. Por quê? Porque esse filtro ele pode estar indo para requisições que não necessariamente precisam ser autenticadas, por exemplo, a página de login. Se ela não precisar ser autenticada, não faz sentido, nós temos o header. Então, por isso que nós vamos só colocar chain.toFilter. Então, se o header for igual a nulo,
ou não começar com isso. Beleza. Agora, nós vamos pegar aqui, string token, recebe, header.replace, nós vamos remover o item de configuration.get, header.getPrefix, nós vamos remover e dar um trim, por via das dúvidas. Agora, vem uma parte extremamente interessante. Mas antes disso, vamos preparar aqui um método para descriptografar o token. Então, quando a gente descriptografa, ele vai retornar um sign JWT. Então, decrypt validating. Ele vai descriptografar e validar ao mesmo tempo. Tá faltando um token converter que a gente acabou de criar. Token converter.decrypt token. Esse cara vai retornar um signed token. E agora nós vamos chamar token converter.validate token signed token. Return signed jwt.parse signed token. E o sneak throws. Outra coisa também, vamos colocar aqui sneak throws private signed jwt validate string signed token. Por que a gente está fazendo isso? Porque lembra que a gente vai ter dois tipos de configurações. A primeira, o token ele vai ser enviado criptografado, assinado e criptografado para todos os microserviços, e a outra ele vai ser enviado para os downstream services, tudo aquilo que estiver abaixo do gateway, apenas assinado. Então nós temos que ter essas duas opções aqui. Então, o que nós precisamos fazer? Imagina que esse filtro ele vai estar dentro do nosso curso, por exemplo. Quando você coloca esse filtro dentro do curso, ele vai ser a primeira coisa que vai ser executada na requisição. Então, imagine que você executa a requisição e validou, mas você gostaria de pegar os dados que estão dentro daquele token. Bom, a gente já sabe, para quem já trabalhou com Spring Security, que nós temos o Security Context, que nós podemos colocar os dados lá dentro e nós podemos obter depois através do Principal. Então a gente vai fazer isso, a gente vai colocar aqui, como estamos trabalhando com Spring Security, as informações do token dentro do nosso contexto do Spring Security. Para isso, vamos criar uma classe auxiliar, porque nós vamos utilizar depois no gateway. Vocês vão ver que o filtro do gateway é um pouquinho diferente. Então nós vamos criar aqui um novo pacote. Vamos chamar ele de util, para dentro de security. Vamos chamar esse cara uma classe security context util. E nós vamos fazer o seguinte. Primeiro, essa vai ser uma classe utilitária, ou seja, vamos criar um construtor privado para ninguém acessar. Public static void set security context. E nós vamos pegar aqui o signed JWT. Então vamos criar aqui um try-catch, porque realmente aqui nós vamos querer usar. Se alguma coisa der errado, log.error. E nós vamos dar um security
context do Spring Framework ponto security context holder ponto clear context. Pronto. Alguma coisa de errado, pelo menos limpa se tiver alguma coisa lá dentro. Então, nós vamos colocar aqui sign JWT.get JWT clean set. Vamos criar uma variável local. String username recebe JWT clean set.get subject, foi o que nós adicionamos lá no serviço de autenticação. If username for igual a nulo, throw new rose exception. Username missing from JWT. Vamos criar aqui, vamos pegar a lista de authorities. Bom, para pegar essa lista de authorities, vamos, deixa eu pensar como a gente vai fazer. Bom, vamos chamar aqui, muito grande esse nome, vamos chamar de claims. .get string list claim. Lembre-se que o nome que nós adicionamos foi authorities. E agora application user recebe application user ponto builder ponto id. Nós temos o ID que nós adicionamos com o user ID. Claims.get long claim. Vamos dar uma checada só para ver se nós criamos mesmo. Não, nós não adicionamos aqui. Ponto claim user ID, vírgula, velho, application user.get ID. Então, nós fomos aqui no token creator, adicionamos a claim user ID. A claim username nós já temos. E a role nós já temos aqui no authorities, beleza. Então, user ID ponto username já pegamos ali em cima, ponto role string ponto join, delimitando authorities ponto build. Legal, então nós temos o nosso application user, do jeitinho que ele veio dentro do token. Agora nós precisamos criar aqui o create authorities. Então, primeiramente a gente usou em algum lugar o create authorities token creator. A gente vai precisar desse cara aqui, ó. Vamos copiar ele aqui. Vamos criar um método aqui no security context util private static list simple granted authority create authority. Bom, authorities. Lembra dessa lista de autoridades que nós temos aqui? Essa mesmo que nós vamos utilizar. Então, vai ser mais ou menos assim. Authorities.string. Simple granted authority new. Por que nós estamos criando isso? Porque nós vamos utilizar esse cara bem aqui. Nós vamos criar agora um new username password authentication token. É isso que vai para o nosso security context. Nós vamos passar o principal application user, credentials, claro que nada. E nós vamos chamar aqui create authorities. Por quê? Porque quando nós criamos o nosso filtro, que nós começamos aqui, o filtro ele vai trabalhar diretamente com security config. Então ele vai validar essas roles que nós temos aqui. É por isso que nós estamos adicionando
essas roles aqui no nosso Security Context util. Então, a gente adiciona aqui. Vamos chamar esse cara de auth. Agora, a gente pode passar aqui auth.setDetails. Nós podemos passar o token. E chamar agora security context holder.set na verdade get context.set authentication esse auth. Bom, todas as vezes que esse cara for executado, ele vai adicionar esse security context holder. Isso significa que nós podemos pegar esse valor em qualquer método dos nossos controllers, services e assim por diante. Voltando para o JWT Authorization Filter, o que nós temos que fazer agora é validar. Então vamos lá. Set security context importa estaticamente. Nós podemos usar aqui string utils equals ignore case. Nós já temos security utils. De onde está vindo esse cara? Commonslang 2.3. Nossa, está bem desatualizado 2.3. Vamos adicionar, ele está vindo de algum outro lugar. Vamos adicionar um novo. Vamos adicionar aqui no começo. Dependency. Bom, não lembro direito qual é o nome da dependência. Eu acho que é org Apache Commons. Commonslang 3. Vamos adicionar aqui lang 3, a versão mais recente, se não me engano, é 3.8.1. Então a gente adiciona de novo security context string utils, qual pacote, langs 3, mais novo, equals ignore case. Bom, o que nós vamos fazer agora com esse equals ignore case? Lembra que nós adicionamos no security, no property, aqui do nosso core, nós temos uma configuração. Se o token for encrypted, nós podemos validar se ele é criptografado. Nós vamos fazer o seguinte: se, deixa eu importar estaticamente aqui, equals ignore case, se essa propriedade for do tipo signed, JWT configuration.get type, ou seja, se isso for do tipo signed, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um ternário aqui. Significa que eu só preciso validar o token. Significa que esse token ele está vindo somente assinado. Porém, se não for signed, significa que esse token está vindo criptografado. Vocês vão ver que nós vamos ter que colocar esse cara em mais de um lugar. E agora, chain.doFilter request response. Beleza. Parece que está tudo bem. Vou colocar os logs depois. Nós podemos adicionar aqui. Não null. Só para tirar o erro do... Na verdade não é do Lombok.
do Spring. Deixa eu remover aqui. Ok. Bom, então, temos agora o nosso token. O que nós precisamos fazer? O nosso Token Authorization Filter. Nós precisamos adicionar esse cara. Vamos começar lá pelo serviço de autenticação. Então, no nosso serviço de autenticação, nós vamos lá para o serviço de autenticação. Você tem o Security Config. Bom, no Security Config, nós já temos o Add Filter. Nós temos que adicionar um filtro agora, depois do filtro de autenticação. Então, vamos dar um aqui, porque nós vamos precisar do módulo de Token Converter, do DevDojo. Token Converter. Adiciona. Então, depois que você já validou esse cara, beleza, está autenticado. Add Filter After. Quem? New JWT Authorization Filter. Passando JWT Configuration, passando o Token Converter. Vírgula. Ele pede aqui uma outra classe. A classe que nós estamos trabalhando. Username, Password, Authentication, Filter. Ponto. Class. Legal. Só com isso, nós já adicionamos uma segurança para o serviço de autenticação. Que segurança? Essa segurança aqui. Agora, nós vamos trabalhar com o Gateway. Nós vamos adicionar a mesma coisa lá no Gateway. Só que ele vai ser um pouquinho diferente, porque ele precisa de algumas outras configurações. Vamos lá no Gateway. src main java. E o novo pacote. Chama esse pacote security.config. Por que nós estamos criando esse security config? Porque nós precisamos da configuração para saber o que é válido e o que não é válido. Então, vai ser uma configuração bem simples. Nós só vamos criar uma classe, Java Class. Vamos dar o nome de security config. Essa classe ela vai estender security token na verdade precisa adicionar, senão não vai. Na verdade vamos copiar do serviço de autenticação, copia aqui, adiciona aqui e copia a versão também. E eu acho que o core também. Legal, adicionamos o token e o core ao gateway. Voltando, extend security token config. Bom, ao estender, nós precisamos enable web security. Lembre-se, lá nós não temos enable web security. Agora, nós vamos fazer aqui uma configuraçãozinha rápida, private final token converter do pacote DevDojo. Vamos adicionar esse cara. Está faltando a configuração do JWT. Não sei por que ele não adicionou. Ah, porque a gente precisa adicionar aqui no Gateway. Na parte do Gateway Application, nós precisamos exatamente das mesmas coisas que nós fizemos lá no Authentication. Senão ele não vai reconhecer os bins. Lembre-se, estamos trabalhando com microserviços. Então, nós precisamos desse component scan aqui.
e desse cara aqui. Então vamos fazer o seguinte, aqui, copiar esses dois, volta lá e adiciona aqui. Ótimo. Agora constructor. Beleza. E a gente precisa adicionar o filtro. Bom, nós já fizemos aqui essa adição do filtro no Security Credentials Config, mas agora nós precisamos fazer uma configuraçãozinha especial aqui no Gateway, porque lembre-se, o Gateway vai ser o responsável por enviar para os serviços downstreams o token. E o Gateway vai decidir se o token é apenas assinado ou assinado e criptografado. Por isso que nós vamos ter que sobrescrever aqui o serviço de autorização. Então vamos voltar lá no Gateway. Vamos criar aqui um novo pacote dentro de Security chamado de Filter. Vamos renomear, tirar ele do pacote config. Adiciona uma nova classe dentro do filtro Java Class. Vamos chamar ela de Gateway JWT Token Authorization Filter, parecido com a classe que nós temos dentro do pacote Token. Então legal, agora o que essa classe ela vai fazer? Nós podemos até copiar aqui esse começo, esse do filter. Então vamos fazer o seguinte, extends aquela classe. Nós vamos criar um construtor. O construtor que dá um match nessa classe super. E vamos colocar aqui esse método. Bom, vamos trocar lá o JWT Configuration. Esse cara para Protected. E esse aqui também para Protected. Bom, você pode ver que ele está reclamando aqui, que é igual, blá blá blá, mas infelizmente nós temos que fazer. Nós podemos colocar um Suppress Warnings. Vou colocar um Sneak Throws e um Suppress Warnings Duplicates. Então, temos o nosso header. Vamos continuar do mesmo jeito, continua do mesmo jeito, continua do mesmo jeito. Só que agora nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho certeza absoluta de que todas as vezes que esse cara receber uma requisição, a requisição está vindo do front-end ou de qualquer outro lugar. Significa que o token sempre vai ser criptografado. Então, vamos criar aqui. Sign token. Vamos validar a assinatura. Já estamos aqui adicionando o Set Security Context. Mas nesse caso, como eu tenho certeza que ele sempre vai ser aqui assinado, vamos fazer o seguinte. Espera aí, deixa eu pensar aqui. Se eu realmente preciso adicionar. Não, na verdade eu não preciso adicionar no Security Context, porque o Gateway ele só vai servir como um router. A não ser que eu queira usar alguma outra classe aqui no Gateway. Não, eu não vou adicionar esse cara no Security Context. Porque quando ele mandar a requisição para um serviço de downstreams, por exemplo, curso, essa Security Context já morreu. O Security Context do curso é outro completamente diferente, que vai ser executado aqui de dentro do JWT Token Authorization Filter. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer. Antes de mandar para cá, a gente precisa pensar no token que vai ser enviado. Vamos voltar rapidinho para a nossa apresentação. Se você está vendo essa apresentação aqui, está diferente da primeira aula, é porque eu refiz a primeira aula.
Então, lembre-se, nós temos o client-side, ele sempre vai ter o token aqui guardado, criptografado. Todas as vezes que ele mandar requisição, o gateway ele vai receber esse token criptografado. Bom, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos o token criptografado e nós estamos descriptografando esse token sem nem mesmo perguntar se ele é descriptografado ou não. Ao contrário do que nós fizemos aqui no token. No token a gente está verificando se esse token ele é assinado ou não. Por quê? Porque aqui a gente não sabe. O gateway, ele que vai decidir aqui se o token vai vir apenas assinado ou se o token vai vir assinado e criptografado. E isso vai ser baseado na propriedade que nós ainda vamos criar. Então, essa propriedade, por um acaso, está aqui. Por enquanto ela está encrypted. Então, aqui no gateway, nós temos esse validate token signature. Nós não precisamos colocar no security context, porque security context ele morre aqui dentro do gateway, ele não vai passar para cá para os serviços downstreams. O que nós vamos fazer agora é fazer uma verificação. .getType .equals ignore case signed. Se ele for do tipo assinado, eu vou adicionar, na verdade, sobrescrever o header authorization. Então, request context do Netflix Zoo. .get current context. .add Zoo request header authorization. E aqui eu vou adicionar, sem espaço, DWT configuration.get header.get prefix plus sign token. Então, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não está funcionando. Porque isso aqui é com uppercase. O que eu estou fazendo aqui? Se tiver uma propriedade do tipo assinada, eu vou aqui dar um replace no authorization header, que por um acaso o authorization header, lembre-se que ele está vindo um bearer grandão, ele vai substituir esse cara, o token que está criptografado, pelo token que está apenas assinado. Então a gente teria que vir aqui no application YAML, e nós vamos ter que criar uma configuração. Nós não vamos fazer isso agora, mas seria mais ou menos assim. A gente teria que criar aqui JWT, config, aí o type. A gente teria que colocar aqui, signed, aqui e nos microserviços que forem utilizar. Então eles têm que dar um match, porque senão eles não vão saber. Mas por enquanto vamos deixar aqui encrypted. Ou na verdade vamos remover. Agora, outro problema que nós temos que resolver é o seguinte. Nós adicionamos aqui esse do filter. Esse do filter aqui, ele vai validar, ele vai trabalhar aqui com esse security config. O security config, ele está trabalhando com aquele método que nós definimos do security config do token. Esse cara, JWT configuration get login URL, se você for lá nas propriedades, olha quem ele é. /login. Mas quando nós estamos utilizando gateway, olha a URL que nós temos. Auth login. Então, eu vou fazer aqui. Você vai ver que vai dar um 401. Então, primeiramente, deixa eu só terminar aqui. Temos esse método do gateway JWT token authentication filter. Só precisamos configurar agora aqui, security config. Na verdade, vamos dar um override. Configure. Essas aulas estão ficando muito longas. Nós vamos deixar o super.configure e vamos chamar aqui add filter after new gateway JWT configuration token converter e username password authentication filter.class. Então ficou assim.
Então, eu vou iniciar aqui, para vocês verem que nós vamos ter acesso negado. $40 minutos. Quem está assistindo comigo pode se considerar um herói. Bom, eu vou dar uma pausa no vídeo e vou voltar assim que inicializar. Pronto, todos os três estão inicializados. Agora vamos lá para o login. Vamos remover aqui e fazer o login direto. Então, como você pode ver, o login está funcionando. Voltando para o Gateway, ao fazer um login, nós temos não autorizado. E você vai ver que não tem nenhum tipo de exceção em lugar nenhum. Tudo porque nós não colocamos a URL certa. Então, colocando aqui no Gateway, nós temos o config, nós temos o login URL. Agora, nesse login URL, nós vamos ter que colocar o contexto que nós temos, que é o auth/login. E vamos reiniciar. Eu vou iniciar o de cursos também. Só para vocês verem uma coisa. Nós não adicionamos nada no curso, mas nós adicionamos no Gateway. Bom, enquanto inicia o curso, nós iniciamos o Gateway. Vamos ver aqui. Então, agora foi com sucesso. Ou seja, o Permit All que nós temos aqui, agora, aqui, agora está funcionando. Bom, e o curso? Se nós fizermos aqui uma chamada para esse cara, nós estamos tendo não autorizado. Por quê? Porque agora nós temos que passar o header authorization e o valor dessa requisição aqui, ó, bearer e toda essa galera. Você volta para a lista de cursos, adiciona aqui value e manda essa requisição. E nós ainda temos não autorizado. Curso, admin. Não adianta forçar a barra, provavelmente alguma coisa não está certa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o problema está aqui na URL. Curso admin. Cadê o curso? 00:40. Chega uma hora que começa. Token config /course/view1. Essa é a URL certa. Então a gente para esse e o de authentication e reinicia. Vou dar uma pausa aqui, quando iniciar eu volto. Então, ele já reiniciou aqui, mas na verdade eu percebi um erro que eu cometi aqui no Gateway DWT Token Authentication Feature
é do Security Context. Realmente a gente precisa. Eu falei que a gente precisa do Security Context porque é ele que vai validar os roles e eu não sei porque eu tirei daqui. Então você precisa adicionar aqui set Security Context, fazendo parse desse signed token. Então eu falei, porém infelizmente eu acabei não seguindo o que eu estava falando. Só reiniciando. Dessa vez eu não vou dar pausa. Vamos fazer a autenticação novamente. Clique no login. Tá iniciando ainda o gateway. Ctrl+C, adicionar esses recursos, Ctrl+V, send 200, ok. Legal. Tira o header. Unauthorized. Vamos fazer o seguinte, troca, banco de dados, application user. Vamos trocar o role para user. Manda para o banco. Outro token, claro. Lista de cursos. Adiciona authorization, troca o token e manda a barra 403. Perfeito. Então, é isso aí, gente. Só voltar aqui, admin. Na próxima aula nós vamos trabalhar na configuração do token. 46 minutos, meia-noite 46. É isso aí, galera. Falou!